Pessoal, e agora para finalizar essa parte do conteúdo sobre suplementos e minerais, vamos falar sobre vitaminas e minerais. Perfeito. Para fechar aqui o nosso papo desse momento, a gente vai trazer um assunto muito importante. Muitas das funções do nosso corpo precisam de reposição de vitaminas e minerais. Por quê? A nossa carga nutricional dos alimentos hoje ela é muito baixa, Jussier. A agricultura em larga escala fez com que a gente tivesse alimentos mais pobres nutricionalmente. Então, mesmo que a pessoa tenha uma alimentação adequada, ela não tem o suficiente de alguns nutrientes que a gente precisa naturalmente repor. E também, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma reeducação alimentar, a gente tende a consumir menos variedade de alimentos. Isso também faz com que a gente tenha um déficit de minerais e vitaminas e minerais. Exatamente. A gente precisa sempre estar focado nessa diversidade na alimentação, mas tem alguns que não tem mesmo. A gente precisa fazer a reposição. Eu vou dar um exemplo, o magnésio. Comentamos já dele aqui antes, né, falando sobre o sono, mas o magnésio está em mais de 300 reações químicas no nosso corpo e a gente tem pouquíssimas fontes de magnésio na nossa alimentação. Tem que suplementar. Tem que suplementar. O magnésio está junto com a melatonina entre os topos dos suplementos que a gente precisa ter na nossa rotina. Rotina, Bruno, não tem déficit de magnésio. Magnésio, porque a gente utiliza no nosso corpo o tempo inteiro, vai estar gastando e não tem de onde vir. Então, a gente precisa fazer essa reposição. E aí, só um adendo aqui em relação a essa questão de vitaminas, porque o que eu recebo muito no consultório? Doutora, eu fiz meus exames, está tudo normal. Tá tudo normal não significa que está tudo bem. Né? Porque, às vezes, o seu déficit de atenção, a sua dificuldade de memória, a sua dificuldade de concentração é falta de vitamina. Nossa. Exatamente, às vezes não está tendo retenção de memória porque está faltando complexo B, às vezes você está mais inflamado porque está faltando complexo B. A gente tem todos as vitaminas e os minerais é como se fossem as ferramentas que a gente usa num concerto, né? Se você não tem a ferramenta, não tem como desparafusar, não vai acontecer. Então a gente perde muitas das funções do nosso corpo porque não tem essa reposição adequada. São pecinhas chaves para o metabolismo funcionar da forma certa. Perfeito. Então a gente precisa repor. Como é que eu preparei essa suplementação para o Jussier que a gente vai fazer? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Não vou falar doses porque é individual, mas só pontuando em relação a isso, exames. Né? O que a gente tem de valor de referência em exames laboratoriais é um geral que eles pegaram da população e fizeram mais ou menos uma média ali. Não quer dizer que é valor ideal. Vou dar um exemplo já da vitamina D. A vitamina D, ela não é só uma vitamina, ela é um hormônio também. E ela tá dentro ali, ó. Depois da melatonina vem ela na sequência. E o que a gente mais tem hoje? Déficit de vitamina D. Isso. É outro que também está sempre ali no rol das indicações mais importantes. Hoje, assim que o bebê nasce, já tem que suplementar. Já começa a suplementação, porque está em muitas funções do nosso corpo, é um hormônio, está muito relacionado à parte de construção muscular, óssea, mas também de muita coisa do nosso metabolismo. Então a gente precisa estar com essa vitamina D adequada. E aí se você olha no valor de referência do laboratório, está lá, de 20 a 60. Você acha que uma pessoa que tem uma vitamina D de 20 é tão bom quanto um que tem uma vitamina D de 60? Não, né? Claro que não. A vitamina D de 20 é uma deficiência gravíssima. Mas lá no exame do laboratório está normal. No laboratório está dando como valor, só que não vão por isso. Vocês precisam de ter valores ótimos, porque às vezes toda a sua fadiga, indisposição, cansaço, dificuldade de hipertrofia, né, a sua memória está faltando vitamina D. Então a gente precisa cuidar disso daí para valores ideais. Perfeito. Qual é o valor ideal de uma vitamina D? Pelo menos acima de 50. E a gente pode trabalhar com valores mais altos ainda, 80. Como é que eu vou saber isso? Com acompanhamento médico, para ver como está o seu paratormônio, que a gente vai comparar isso aí e conseguir chegar em valores ideais. Entendi. Então, mais acima de 50 pelo menos. Então já fica essa dica. E aí, como é que eu fiz a manipulação para o Jussier? Vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que solubilizam em gorduras. Então são cápsulas com essa questão da gordura dentro da composição para ajudar na absorção. Então tem todo um cuidado no preparo do tipo de cápsula, né? E aí eu fiz aqui as vitaminas lipossolúveis, vitamina D, A, K e E. Então a DEC são as vitaminas que devem ser manipuladas separadas, porque o tipo de cápsula é separado.
Agora, olha a importância que eu quero falar com vocês. Multivitamínicos de farmácia não funcionam. Esses prontos que vendem ali na drogaria. Sério? Por quê? Tem as menores concentrações dos piores ativos que a indústria preparou para você utilizar, investir, vender, que é barato para ela e você ainda paga caro, e não passa nem pela sua inflamação intestinal. Eu não sabia disso. Então, quando a gente trabalha com suplementação de vitaminas e minerais, a gente precisa trabalhar com doses excelentes também. Olha só, para vocês terem ideia, aqui na do Jussier tem vitamina D 10 mil unidades UI por dia. O maior que tem ali na farmácia é 50 mil UI por semana. Sério? Então a gente já tem aqui 70, já está mais. Né? E claro que depende de como está a sua. Eu posso fazer até mais. O que eu indico? Pelo menos umas 5 mil UIs. Para quem está com vitamina D abaixo de 50. Depois que você conseguiu passar de 50, umas 2 mil UIs de manutenção de vitamina D. Então, uma indicação legal. Perfeito. Então, já fica atento, porque se você comprar misturado, já não vai ter absorção adequada. Né? Então, e aí o que eu falo misturado? Aqui eu fiz um complexo para ele, com as outras vitaminas e muitos minerais. Então, o complexo B, tem aqui da vitamina B1 a B12, né? Tem cromo, molibdênio, manganês, selênio, zinco, tem tudo que a gente precisa para realmente um metabolismo funcionando. Tem alguns aqui que a gente falou antes que já tem B6, tem algumas outras vitaminas, por causa de absorção, eu coloquei dentro de outras suplementações. Entendi. Mas aqui tá um bom completo para você realmente ter um resultado adequado. E aí, só para pontuar, para fechar esse assunto, vitamina B12 também, muito falada aí no mercado, né? Ah, B12... Pessoal, tem B12 aí de 300, de 400 no exame laboratorial, mas a gente precisa estar com um valor mais acima disso, de pelo menos 500, 600. Então, para você que está aí com o seu exame na mão, né, observar como é que estão os seus valores de vitamina B12. E a vitamina B12 influencia muito na energia, né? Energia, concentração, memória, parte neural. Déficit de vitamina B12 faz déficit neural, de ter até reflexo físico. Às vezes a pessoa tem problema de motilidade por não ter condução. Os doadores de metil, que é o complexo B, fazem com que o nosso sistema de metabolismo funcione inteiro. Você não tem doadores de metil, você não tem o complexo B, é um dos topos de suplemento complexo B, a gente não tem o funcionamento do seu metabolismo. Ah, tô com metabolismo lento, não consigo emagrecer, tô fadigada, tô cansada. Provavelmente tenha déficit nessas estruturas vitamínicas. E muitas vezes a gente tá achando que é muitas outras coisas e com uma vitamina a gente resolve. Exatamente. Então, se você foi ao psiquiatra, não perguntaram como é que estava a sua vitamina B12, não perguntaram como é que estava a D, foi ao psiquiatra, não perguntou como é que estava o intestino, grandes chances de ter uma falha terapêutica na sua intervenção. Essa dica é muito importante, né? A gente começar a tratar primeiro o básico. Depois do básico, a gente vai para outros problemas. Exatamente. Né? Aí já tem muitos casos de pacientes com depressão, ansiedade, fibromialgia, problemas que doenças autoimunes com remissão completa. Sem medicamentos, simplesmente tratando a base. Não sou contra medicamentos, eu sou médica, indico, mas a gente não deve se apoiar neles. Eles são necessários numa fase de problema maior. Depois a gente vai tratando a base até a gente conseguir chegar numa estabilização. Não quer dizer que vai suspender tudo, mas a gente consegue reduzir bastante. Diferente do que vocês acham que é normal hoje, um idoso com uma polifarmácia em casa. Isso é comum, mas não é normal. Não está sendo olhada para a base dele, do cuidado integral dele, para ele conseguir ter fisiologia normal, mesmo com a longevidade. Perfeito, mais claro impossível. Obrigado, gente, que estão acompanhando até agora aqui. Vai ter mais ainda.